Livro de Esther, no capítulo 1, a partir do verso 1. Glória a Deus. O título diz: O banquete de Assuero. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se a beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arboná, Abitá, Apta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou ouvir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a eles eram Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Mersena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti por não haver cumprido o mandato do rei Assuero pelas mãos dos eunucos? Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá de a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos. Aos seus olhos, quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz, desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia de sua parte um edito real. Escreva-se nas leis dos persas, dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa é o início da história da rainha Esther. A leitura convido a todos que continuem a ler essa bela história na tua casa, buscando entender a interpretação do texto. Que é muito bom quando a gente lê e a gente compreende o que se passa. O que o Senhor nos desperta nessa noite, que nós acabamos de ler, é o final de uma festa que começou bem, transcorreu maravilhosamente bem, porque senão haveria tido um conflito no meio dela. E uma festa que não durou umas horas, ela durou 6 meses. Então é um tempo de muita fartura, um tempo de muita ostentação, de muita riqueza. Se nós lermos e entendermos o que se disse aqui,
Era um reino grande, era um reino que chegava longe. E também nós lemos que príncipes importantes, de lugares importantes, eles haviam se achegado para celebrar por 6 meses com aquele rei. E com um grande final, depois de 6 meses de pura festa, de alegria, de contentamento, ele fez a festa para celebrar a festa. E nessa segunda e última festa, ele, mais uma vez, liberou tudo que tinha de melhor aos convidados. As pessoas tomavam vinho em vasos de ouro. O lugar era muito nobre, tudo do melhor. E a rainha, segundo o costume, havia feito uma outra festa para as mulheres. Ela também estava celebrando todo aquele tempo. E ao final dessa festa, ele pede que tragam a rainha. E ela, não sabemos o porquê, ela se negou. Só que uma coisa é você falar não para uma pessoa comum, mas ela falou não e ela se negou a estar presente na presença de um homem muito poderoso. Lembremos-nos que é uma sociedade extremamente machista, então eram outros valores, eram outras situações que se professava naquela época. E aquilo foi um grande problema para aquela mulher. Aqui não está escrito se ela estava embriagada, se ela estava brigada, se ela estava com algum problema de saúde. Só está escrito que ali terminou o reinado dela. Que quando ela se nega, a história colocou um ponto final. E os maiorais do reino, aqueles que tinham a dignidade de estar na presença do rei, logo subentende-se que essa festa que demorou tanto tempo, as pessoas não tinham contato com o rei. Elas estavam no mesmo ambiente, mas junto a ele só tinha as pessoas que ele tinha íntima confiança. E estes o convidaram que mudasse a estrutura do reino, a consorte, e que ele fizesse um edito real de que aquela mulher nunca mais entrasse na presença dele. Ele assim o fez. E ele começou, irmãos, um processo para selecionar a nova rainha. E dentre essas pessoas, essas mulheres que foram selecionadas, não houve um concurso, não houve um anúncio. Para atender o rei, eles iam pegando as mulheres, iam saqueando das famílias, eles iam arrancando do convívio familiar as mulheres que eles achassem por bem para que fossem apresentadas ao rei. E dentre essas tantas mulheres que assim o fizeram, foi escolhida Esther, que era uma jovem que havia perdido o pai, a mãe, toda a família, e ela estava sendo criada como filha por um primo chamado Mardoqueu. Este Mardoqueu, ele começa a cuidar dessa moça e a tem por filha. O cuidado dele com ela é o cuidado de uma filha com um pai. E eles são, irmãos, o contexto da situação da época é do pós-exílio babilônico. Então já havia terminado os 70 anos de escravidão do povo judeu. Havia um povo que já havia retornado para Jerusalém, mas eles continuaram nessa terra, nesse reino, em situação não talvez de escravos, mas numa situação como uma segunda classe de pessoas. E essa Esther, ela foi roubada, ela foi tirada da casa de Mardoqueu e foi levada até a um harém, um lugar onde ficavam as mulheres. E por um ano, aquela mulher, aquela moça, ela foi preparada, ela foi cuidada
com especiarias, com aromas, com roupas, provavelmente com educação, para que chegasse o dia de ela ser apresentada ao rei. Quando ela foi apresentada, não foi somente ela, foram diversas mulheres. E as mulheres passavam pelo rei, e se ele não quisesse ter aquela mulher por esposa, elas não voltavam mais ao convívio da família. Elas iriam voltar para o harém. É como se fosse uma escravidão, só que sendo bem cuidadas. Mas ela foi tomada, ela foi tirada do lugar dela. E Esther, irmãos, passado um ano de preparo, ela foi apresentada ao rei Assuero. E o coração de Assuero se desmanchou. E ele ficou apaixonado e ele casou com a rainha Esther. A moça que havia ficado órfã de um povo de segunda classe, o Senhor preparou que ela se tornasse a rainha amada de um rei poderoso. E a vida dela mudou. E a vida dela passou a ser uma vida digna, uma vida de rainha, mas ela ainda era de um povo de segunda classe. E quando ela vai ser apresentada ao rei, quando ela é tomada do meio da família, da casa de Mardoqueu, Mardoqueu a instrui que ela não se apresentasse como judia e que ela deixasse essa situação em oculto. Passado um ano do preparo dela, ela foi apresentada, ela foi recebida como esposa, se tornou rainha. E durante o início do reinado de Esther, começou um trabalho de uma pessoa muito importante para o rei, que era Amã, para que destruísse o povo judeu. Porque era um povo que crescia, se multiplicava e estava incomodando aquelas pessoas do local da terra. E foi iniciado, irmãos, um processo para que aquele povo fosse destruído. E Mardoqueu ficou sabendo, e Mardoqueu procurou a rainha Esther, e o Senhor trabalhou na vida de Mardoqueu, na vida de Esther, de maneira que quem havia procurado destruir o povo fosse destruído. E Mardoqueu fosse usado como uma pessoa muito importante no reino de Assuero. Quando nós lemos essa história, nós lemos em passant, você lê e acha que tudo aconteceu muito rápido. O preparo de Esther foi um ano, e até que ela tivesse essa vitória para o povo judeu, passaram-se 10 anos. Então ela já era uma rainha constituída há 10 anos. É uma história bonita, é uma história de recuperação, de boa sorte, é uma história de prosperidade, é uma história de alegria e de vitória. Mesmo depois dela ter ficado órfã, mesmo depois dela ter perdido tudo que ela tinha como família, porque até quem ela respeitava como pai, que era o primo, foi tirado dela porque ela foi levada por um ano em cativeiro. A palavra do Senhor hoje, irmãos, vem em complemento da comunhão do culto. Na primeira oração, o servo de Deus orou para que o Senhor cortasse os laços do inimigo nas nossas vidas. No testemunho que nós ouvimos, os testemunhos foram celebrando que o Senhor chegou no dia da aflição, trazendo alimentação, trazendo bom emprego e restituindo os sonhos daqueles que buscam a misericórdia do Altíssimo. Então, de fato, nem precisaríamos da palavra, porque pela comunhão do culto a tua necessidade já foi respondida. Mas como você é amado, é amada por Deus, assim como Esther foi, irmãos,
O Senhor te anuncia que o Senhor vai cortar o plano do diabo na tua vida. Assim como o Senhor quebrou o laço do povo judeu com Mardoqueu, usando de Mardoqueu, de Esther, e restituindo e dando vitória para aquele povo, o Senhor vai quebrar o laço e vai trazer vitória na tua família também. Não que a igreja se torne conhecida, não que o canal, quem assiste na internet, seja conhecido, mas que Deus se faça conhecido no meio da tua família, nos meios dos teus, que você possa testificar que no dia da tua maior aflição, o Senhor chegou e cortou o laço do inimigo na tua vida. Essa é a palavra, irmãos. Não tem mais o que acrescentar na tua vida. Vai chegar o dia da tua exaltação. Vai demorar, Senhor? Uma coisa você pode descansar, você não irá perecer. O Senhor vai chegar e vai cortar o laço do inimigo na tua vida. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebamos ela como vinda de Deus. A história de Esther, uma história, grava ela na tua vida, grava ela no teu coração e a promessa se cumprirá no meio de nós. Haverá liberdade para o povo de Deus na terra. Essa é a palavra, recebamos como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus.